5 minutos, Chileno. Só para... eu entendo o seu ponto, quando você diz que o materialismo pressupõe o materialismo, mas isso não é verdade. Vou te dar um exemplo. O budismo é uma filosofia de vida ateia. Não é considerado uma religião, porque não tem dogmas, mas você não pode dizer que eles são materialistas, porque o budismo, a base do budismo, por exemplo, é o desprendimento das coisas materiais. E o senhor se espantaria com o tanto de ateu espiritualizado que acredita em reencarnação, em outras vidas e o que tem por aí. Então, de novo, o que se constrói hoje sobre o ateísmo são ideias que foram impostas tradicionalmente de que... Porque, na verdade, assim, a filosofia, ouso dizer que foi a ciência que mais tentou provar Deus na história. Essa linha ateísta da filosofia, ela começa em 1800 e pouco com um filósofo chamado Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro, A Essência do Cristianismo. E ele diz, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. E a partir daí, vem os materialistas, vem Marx, vem Nietzsche, vem Freud. Aí depois, em 1859, vem A Origem das Espécies de Charles Darwin, que não era ateu, embora ele é considerado um dos cavaleiros do ateísmo, né? Porque... Freud vai dizer que a terceira grande ferida narcísica da humanidade é a teoria da evolução, quando Darwin mostra que tivemos todos um ancestral em comum. Então, na verdade, não é certo falar que o ateísmo pressupõe um materialismo. Muitos ateus são materialistas, mas muitos também não são. Haja visto o caso do budismo, que acredita no karma, né? Então eles não acreditam num Deus único criador, que o karma você vai vidas e vidas. Aí eu não sou especialista em budismo, mas as pessoas vão entender o que eu estou falando. Já com relação à ética, para mim é o contrário, né? E aí o professor Savino vai poder falar melhor do que eu, né, com análise bíblica. Se você usar a Bíblia e os pressupostos bíblicos como valores de ética e moral hoje, tem uma grande chance de você ir preso, né? Porque é muito dúbio o que a Bíblia prega por ética e moral. E se a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e que Deus não muda, já que ele é perfeito e ele é onisciente e onipresente, a ética tem se apresentado muito diferente nos milhares de anos que a Bíblia, desde que ela tem sido escrita até que ela tem sido apresentada hoje. E outro fator que me incomoda muito também como prova de ética e como prova do cristianismo é a gente absolutamente não ter nenhuma prova de que esses escritos são verdadeiros, né? A gente tem só cópias das cópias das cópias, e também não tem, materialmente, não estou falando que não podem ser verdadeiros, tá? O pessoal não entende, o pessoal fala assim, ele não acredita no Jesus histórico. Hora nenhuma eu falei isso. Eu falo que não existe nenhuma prova material, né? Como outros personagens não tiveram, mas a gente tem provas materiais e provas de coisas que aconteceram, inclusive de passagens bíblicas milhares de anos antes de Jesus, como é o caso da destruição do templo, do exílio babilônico, por exemplo, e a gente não tem prova nenhuma material nem da existência de Jesus, nem dos apóstolos. E todos os textos, os evangelhos, são textos anônimos que foram atribuídos aos escritores posteriormente. Então, para mim, não se sustenta essa ideia de que o cristianismo ele é provável e também que o materialismo, que o ateísmo necessariamente leva ao materialismo, embora existam muitos ateus materialistas. Perfeito. 5 minutos, Tassos. De fato, há ateísmos que não são materialistas, embora, pense eu, o materialismo é a expressão mais genuína do ateísmo. O budismo é uma expressão espiritualista do ateísmo e bastante curiosa, por exemplo, né? Aliás, como você pode ter um elemento espiritualista quando não há Deus? Então, a existência de elementos espiritualistas sem Deus. Não estou criticando, estou concordando. Sim. Existem ateísmos que não são materialistas, o que quis dizer que o ateísmo não é a ausência de visão de mundo. Contra isso que eu construí o argumento. O ateísmo é uma visão de mundo, que pode ser, em regra, materialista, mas pode ser também budista. O que não há é como
foi colocado o ateísmo como simplesmente uma predisposição contrária a uma visão de mundo, seja lá qual for. O ateísmo pressupõe um comprometimento, sim, com premissas da visão de mundo, conclusões que podemos tirar, posicionamentos específicos. É uma visão de mundo como outra qualquer, embora haja subdivisões do ateísmo. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. Argumento cosmológico, argumento da vida, argumento do ajuste fino do universo, ajuste fino da vida, argumento da moralidade, que já nós o tangenciamos, argumento ontológico. Nós podemos falar sobre esses argumentos, sobre a existência ou não de Deus. A confiabilidade das escrituras é um argumento para que é importante no seu tempo. É que acabou. Desculpa, só eu sei que não é só para pontuar. Tá. É que eu esqueci de falar que assim me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que tá um argumento meio solto. É que assim, já que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus e a verdade para todos, por que ela não é uma coisa realmente tangenciável, provável, claramente? A gente precisa ter tanto trabalho para ficar justificando. Entende? Esse é um problema de teologia, não de existência de Deus. Esse é um problema de entender quem Deus é. Não um problema de entender se Deus existe ou não. Se Deus existe, ele se revelou ou não? Isso é uma pergunta. E se ele se revelou, foi por onde? É outra pergunta. E se foi pelas Escrituras, por que essas questões e como entender Deus? Aquele que faz esses questionamentos já tem a assunção da existência de Deus. Está tentando entender quem Deus é ou se Deus se revelou ou não por meio das Escrituras. Ou teve, né? E não tem mais. Se Deus é uma causa atemporal, ele não se submete ao tempo e, portanto, não deixa de existir. Depende da nossa definição de Deus, que nós podemos conversar sobre essa definição de Deus. Mas uma consequência lógica da atemporalidade da causa do universo é que ele não pode vir a deixar de existir.